Pessoal, então, boa tarde. Agradeço o apoio da informática, desculpe a demanda assim em cima da hora. Vocês são sempre prestativos e competentes. Depois na avaliação de desempenho você fala com a gente que a gente ajuda para vir um din-din a mais. Meninos e meninas, primeiramente muito obrigado a vocês do terceiro ano, que mesmo fora do seu expediente normal, se disponibilizaram a vir espontaneamente para cá, em total prestígio ao nosso palestrante, que se deslocou quase 250 quilômetros. Foi optatória a presença deles aqui. Então vocês já sabem, vou repetir o relatório com o professor Dirceu, que está ali, meu orientado no mestrado. Me desculpo com vocês de não ter podido ter dividido a manhã com vocês hoje, já que esse belo corpício estava sendo usufruído pelos alunos do mestrado. Então eu não pude, foi ali uma experiência inenarrável de manhã. Mas enfim, pessoal, temos agora, brincadeiras à parte, dentro da disciplina optativa Bacias Hidrográficas, Meio Ambiente e Desenvolvimento, temos hoje o privilégio de receber o doutor Carlos Roberto de Oliveira, que é mestre em Direito pela USP, especialista em recursos hídricos e saneamento básico, e é, sem dúvida nenhuma, hoje uma das grandes autoridades do nosso país em saneamento básico, tendo em vista a sua atuação principalmente na região da Bacia Hidrográfica do Piracicaba, Capivari, Jundiaí, e em especial na agência reguladora. Por que motivo o doutor Carlos está aqui? Ele é procurador jurídico da agência, está atualmente, há algum tempo já afastado, como diretor desta agência. E essa agência ela tem um modelo regulatório, um modelo organizacional interessante para exercer aquilo que ele também vai explicar para vocês, que é a regulação do saneamento básico. Vejam, recursos hídricos, saneamento básico, tudo isso é uma temática que está muito presente hoje e estará cada vez mais nas nossas vidas, principalmente na nossa região aqui. Então, para vocês que são da disciplina optativa, usufruam mais ainda, tendo em vista que já estão acompanhando aí outras palestras que fizemos, tá bom? Com isso, então, eu passo a palavra ao Dr. Carlos, agradecendo imensamente a sua disponibilidade. Obrigado, professor Raul, pelo convite. Obrigado aos alunos que, por livre e espontânea pressão, estão aqui nessa tarde. Eu, quando recebi esse convite, apesar de morar na cidade americana, aceitei prontamente. Apesar de, assim como o professor Raul, ter passado quase toda a minha vida acadêmica lá no Largo São Francisco, hoje, quando a gente fala em Direito USP, a gente sempre olha para Ribeirão Preto. Acho que os colegas de vocês têm se formado aqui, a projeção que eles têm tomado com as aprovações na OAB tem trazido os olhos aqui para Ribeirão. E eu acho que vocês não vão ser diferentes, vocês vão continuar levando o nome da nossa universidade com bastante brilhantismo. Mas aí, dentro dessa disciplina aqui, que o professor Raul está oferecendo, recebi esse convite para falar um pouco sobre saneamento básico. Em especial, falar sobre regulação. Eu fiz aqui alguns slides, mais ou menos uns 10, só para depois vocês possam fazer o resuminho, que também é optativo, professor Raul? Totalmente, assim, sem nenhuma pressão, nenhuma coação, vocês vão fazer porque vocês vão gostar muito do tema. Mas eu trouxe alguns slides para que a gente possa apenas situar o tema, vocês entenderem um pouco mais e facilitar a vida de todo mundo. Mas eu acho que para aqueles que se interessam, que gostam um pouco mais de direito administrativo, que não são muitos, eu não vou mentir, que são poucos, mas aqueles alunos que conseguem se interessar um pouco mais por direito administrativo, nós estamos diante de um dos maiores fenômenos e um dos temas mais interessantes e mais novos do direito administrativo, que é a regulação. E aí, como o tema do professor Raul fala sobre bacias hidrográficas, meio ambiente, então nós íamos falar um pouco sobre regulação no saneamento.
Porém, a regulação, até como um aspecto do direito administrativo, excede a regulação no saneamento. Como nós sabemos, nós temos hoje, dentro desse contexto de regulação de mercados, e aí talvez esse é o papel do Estado intervencionista, nós temos um modelo regulatório para todas as iniciativas privadas dentro das atividades públicas. Então, qual foi a ideia do Estado, lá com o Fernando Henrique ainda, quando ele trouxe o modelo regulatório, que já vem na Inglaterra desde o século XIX. Né? Mas nós tivemos o quê? Aquela ideia de que o Estado muito grande, o Estado que presta todos os serviços públicos, ele é um Estado que é ineficiente. Então, qual que é a ideia do novo modelo de Estado que se pretende implantar? Ao invés de um Estado grande, um Estado muito forte, que presta o serviço, nós passamos a delegar a prestação do serviço público para os particulares, através das empresas de iniciativa privada, e o Estado fica apenas com a fiscalização e a regulação dessas atividades. E aí nós vamos ver que essa questão da regulação, o acompanhamento dessas atividades, né, ele tem uns aspectos interessantes de acordo com a prestação do serviço. Então, nós vamos falar de saneamento aqui, sua regulação é uma coisa muito nova, mas todo mundo sabe que nós já temos regulação, por exemplo, na energia elétrica há muito tempo. Eu já sei que quando acaba a energia na minha casa, eu reclamo na Electro, na CPFL e não tenho uma resposta, eu entro no site, eu pego o telefone e ligo para a ANEEL, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica. Quando eu tenho um problema com o meu telefone, coisa que não existe no Brasil, né? Só para dar um exemplo. Quando eu tenho um problema com o meu telefone celular, por exemplo, né, e ligo lá na operadora A, B ou C, são todas muito boas, quando eu ligo lá e não resolvem o meu problema, o que eu faço? Olha, estou ligando na Anatel. Então, esse modelo de regulação dos mercados é um modelo que veio, evidentemente, para tentar trazer uma regulação mínima para alguns monopólios. Vamos falar muito dessa palavra monopólio. E aí, em se tratando de saneamento, é algo muito novo, mas a regulação não é tão nova assim no Brasil. E aí, pessoal, o primeiro slide que eu trago aqui é para traçar um paralelo para vocês dos aspectos legislativos, para que a gente possa entender dentro da nossa lei onde é que cabe a história da legislação para a regulação no saneamento. Primeira coisa, evidente que nós temos que falar aqui da Constituição Federal. E quando se trata de saneamento básico, e aí temos que voltar um pouquinho lá naquelas aulas de direito constitucional, em repartição de competências que vocês se lembram, né? Nós temos lá a competência exclusiva da União, artigo 20. Né? E aí nós temos que, em se tratando de saneamento básico, é competência exclusiva da União instituir diretrizes para saneamento. O que quer dizer isso? Essa ideia de instituir diretrizes? Nada mais é do que criar regras. Né? Então, independentemente da prestação de serviço ser local, ser municipal, compete à União instituir essas regras básicas, que seriam as diretrizes. E aí ainda temos no artigo 24 da Constituição, aquela competência concorrente, né, entre União, Estados e municípios, que todos eles têm suas obrigações em relação ao meio ambiente. Então, se tratando de saneamento, nós sempre vamos precisar fazer esse link, né, saneamento, meio ambiente, condições ambientais, prestação de serviço. Então, quando eu falo, olha, uma empresa que presta serviço de saneamento, água e esgoto, vamos imaginar Ribeirão Preto, DAERP, né? Aquele serviço prestado pelo DAERP, ele tem uma dupla função. Primeiro, é uma função de saúde pública, não é isso? Levar uma água de qualidade para a torneira das pessoas, mas existe também um viés de preservação do meio ambiente. Quando aqueles dejetos chamados de esgotos são retirados do meu domicílio, existe um compromisso ambiental para que esses esgotos sejam tratados de forma adequada. Então, essa relação entre meio ambiente e saneamento é uma relação que não consegue se desvincular. Mas eu vou contar uma historinha para vocês, então, porque nós vamos falar 11.445, mas antes de eu falar dessa lei, eu preciso contar uma história, como é que nós chegamos nela. Né? Como é que funcionavam as coisas no Brasil antes dessa lei de 2007? Porque, como eu vi aqui, ó, Lei Federal 11.445, lá de 5 de janeiro de 2007, né, que instituiu a Política Nacional de Saneamento Básico. Ué, mas não existia legislação nenhuma de saneamento básico no Brasil antes de 2007? Só aqui que nós viemos a ter qualquer base legislativa? Não. Nós já tínhamos várias legislações, mas nós vamos falar daqui para frente, evidente, só daquilo que nos interessa, que é o marco legal que está vigente. Mas a ideia seria mais ou menos assim. Como vocês sabem, o Brasil, há coisa de 30, 40 anos atrás, né, ele ainda era um país basicamente rural.
As pessoas não moravam tanto na cidade como se mora hoje, né? Não tínhamos essas grandes cidades, grandes metrópoles como nós temos hoje, né? E aí nós tínhamos então os sistemas de saneamento para atendimento das populações urbanas muito precários. Então, há 30 ou 40 anos atrás, era muito comum, não existia água tratada na torneira das pessoas. Então, essa coisa que nós estamos acostumados de abrir a torneira e sair água tratada, branquinha, limpinha, né, incolor, isso não existia 40 anos atrás. Como é que as pessoas se viravam? Né? Se viravam com poços artesianos. Todo mundo fazia aquele poço lá no fundo da sua casa, furava ali, né? Acho que vocês já ouviram falar ou já viram um poço, né, para quem já foi para o sítio, para a fazenda. E aí depois o esgoto, o que se fazia? Do lado da casa fazia um outro buracão, que era uma fossa séptica, que ali depositava o esgoto proveniente dessa água. Então as coisas eram muito rudimentares no Brasil até 40 anos atrás. Como é que tentou-se mudar isso? Tentou-se mudar com uma política pública chamada de Planasa, que era o chamado Plano Nacional de Saneamento. Então a ideia foi assim, olha, as cidades não conseguem se virar sozinhas. Elas não conseguem dar conta de ter investimentos para que esse serviço seja pleno durante todo esse período. Então veio um grande investimento do governo federal da época, chamado de Planasa, e a ideia seria assim, temos de levar água tratada na torneira de todas as pessoas. Mas como é que nós vamos fazer isso? Através da criação de grandes companhias estaduais, as companhias de saneamento básico chamadas de SEBs. Né? E aí, como exemplo, aqui para que a gente possa ilustrar, quem são as SEBs? São essas prestadoras, como no caso em São Paulo, hoje a Sabesp. Vocês conhecem a Sabesp, já ouviram falar, né? Algumas cidades são operadas pela Sabesp. Essas são ainda as companhias estaduais que vieram desse grande plano do governo federal. Mas muitas cidades já eram um pouco mais desenvolvidas e não fizeram opção por essa companhia estadual, como é o caso, por exemplo, da nossa cidade aqui de Ribeirão Preto, que criou um departamento que é o DAERP. Mas independente disso, olha só como que as coisas mudaram, né? A ideia que eu tinha há 30 anos atrás é que levar a água tratada na torneira das pessoas era necessário. Viu, mas nossa, não vamos tratar esse esgoto para jogar no rio, né? Só faz um cano e joga lá no rio. Não era essa a preocupação que nós tínhamos há 30, 40 anos atrás. Essa preocupação é muito mais recente, esse compromisso com o meio ambiente é muito mais recente, e com base nesse artigo 24 da Constituição, é que o Ministério Público vem cada vez mais obrigando os municípios a cuidarem dos esgotos domésticos. Então essa é uma coisa um pouco nova. Mas o que aconteceu? Esses planos, essas companhias estaduais, elas entraram nos municípios, começaram a prestar seu serviço, mas esse dinheiro, um momento, acabou. Né? Acabou isso mais ou menos na década de 80, foi aí o grande declínio desses planos nacionais de criação de companhias estaduais, e os municípios começaram a se virar da forma que podiam. Né? Nós ficamos então num período mais ou menos de 82, a década de 80 toda, até 2007, sem ter uma lei efetiva que traçasse diretrizes e regulamentasse esse tema. Isso foi muito discutido lá na Assembleia Constituinte em 88, que aliás hoje é aniversário da Constituição, não é isso? 5 de outubro, completando o aniversário de 27 anos, é isso? 27 anos completando hoje. Então, a ideia que nós tivemos lá em 88, precisamos criar uma diretriz para que o saneamento seja igualitário em todo o país. Mas olha que coisa interessante. Nós estamos falando aqui de um artigo 21 lá da Constituição de 88, e olha a lei de quando ela é, de 2007. Ou seja, nós passamos discutindo e brigando sobre esse tema de saneamento por mais de uma década. Né? Mas, enfim, em 2007 tivemos essa regulamentação. Ainda faltavam alguns pontos que não eram tratados, né? E depois, com o decreto 7.217, lá em 2010, nós tivemos a plena regulamentação dessas questões ambientais do saneamento. E aí, para a gente, o que interessa hoje, talvez o importante aqui, é dizer que dentro dessa regulamentação que nós tivemos, nós temos aqui que a regulação é obrigatória. Então, tudo isso para dizer que, assim como nós tivemos no modelo da telecomunicação, quando o Fernando Henrique privatizou lá próximo do ano 2000, né, o nosso sistema de telefonia, e criou uma agência reguladora para a sua fiscalização, a partir de agora, todos os serviços de saneamento municipais, estaduais, todos esses prestadores de serviço, obrigatoriamente precisam ter uma agência reguladora. Mas aí uma coisa que é interessante, e aí
como eu sou professor também, eu não deixo de fazer as comparações. Eu tenho visto nas provas da UAB, né, que alguns pontos sobre saneamento têm sido abordados, né, principalmente quando se trata de regulação e também de componentes de saneamento. E aí, as últimas 2 vezes que eu vi isso na prova foi há 1 ano e meio atrás, nas questões de direito constitucional. Mas um ponto interessante, já que nós estamos falando tanto de saneamento básico, é saber o que é saneamento básico, né? Da onde vem esse nome, qual é a sua abrangência, qual é a forma de aplicabilidade que nós vamos ter dessa legislação. Então, a primeira regrinha que nós temos que saber é o seguinte: saneamento básico é prestação de serviço público. Ou seja, já que eu falei para vocês que saneamento é saúde pública e saneamento tem relação com metas também ambientais, saneamento básico é serviço público. Mas quais são esses componentes do saneamento básico? Aí a lei lá no artigo 3º, ele diz o seguinte: olha, para nós vamos considerar como saneamento básico o serviço que nós temos de água, tratamento de esgotos, resíduos sólidos, manejo de águas pluviais, mais conhecido popularmente como drenagem, ou seja, para onde eu levo a água que escorre da chuva, as galerias pluviais. Então, o artigo 3º diz, olha, para fins de saneamento básico, artigo 3º da Lei 11.445, são componentes água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem urbana. E aí nós vamos ver um pouquinho mais para frente que nós temos um desdobramento. A lei fala bastante sobre água e esgoto, e nós temos uma lei especial que vai falar só sobre os resíduos sólidos. Mas aí, dentro dessa ideia de água e esgoto, que talvez seja... Tem uma moto aqui dentro? Não, acho que... dentro dessa ideia de componentes do saneamento, nós vamos falar hoje aqui bastante sobre água e esgoto, porque nós temos aqui uma discussão muito interessante, muito recente no STF, e que vocês precisam conhecer, que é a questão da titularidade. Nós vamos entender o seguinte, para tentar traduzir de uma forma mais simples, o que é titularidade, é dizer o seguinte: quem é o pai da criança, quem é o dono desse problema. Então, quando eu falo em titular, eu estou querendo dizer o seguinte: quem é o responsável, né? Pode parecer que é um negócio muito simples, né? Quando eu falo assim, bom, se titular é o responsável, né? E lá o artigo 21 da Constituição disse que a União deveria traçar diretrizes gerais. A União foi lá e criou aquela Lei 11.445. Aí depois nós vamos na Lei 11.445 e fala sobre a prestação local, né? Ou seja, da mesma forma que eu tenho DAERP aqui em Rio Preto, eu tenho DAI lá em Americana, na minha cidade, eu tenho Sabesp na capital de São Paulo, nós temos que a prestação do serviço é individualizada. Quem é responsável pelo serviço de saneamento em Ribeirão Preto? Né? Essa ideia de titularidade, né, ela tem uma relação muito próxima com o próprio Poder Executivo Municipal. Então, eu entendo que o titular é o próprio município, né? Isso parece que é um negócio muito óbvio, né? Poxa, Carlos, você saiu de tão longe para falar que o prefeito de Ribeirão é responsável pelo departamento de água de Ribeirão. Que coisa mais óbvia, né? É óbvia, mas nós temos uns desdobramentos dessa história, né? Primeiro, quando eu digo que a titularidade é municipal, né, eu não encontro grandes problemas, não encontro grandes dificuldades. Mas, como eu disse para vocês, o Brasil deixou de ser um país basicamente rural, né? Nós temos hoje um país urbanizado, extremamente urbanizado, poucas pessoas moram no campo, nas áreas rurais, e com a criação de muitos municípios, com o desmembramento de alguns e com a extensão geográfica de outros, com adensamento populacional, nós começamos a criar e nos deparar com as conurbações, né? E o que é uma conurbação? Nada mais é do que o encontro de duas cidades. Então isso fica muito claro quando eu olho, por exemplo, na nossa capital aqui do estado, São Paulo, nós temos uma grande conurbação de aproximadamente 10 municípios. Ninguém aqui consegue, quando vai para São Paulo, efetivamente dizer, olha, aqui eu estou na cidade de São Paulo, aqui eu estou na cidade de Guarulhos, aqui eu estou em Taboão da Serra, São Bernardo do Campo, Santo André. Por quê? Porque existe uma grande mancha urbana em que os municípios, eles se encontraram. Então a ideia da conurbação, né, essa ideia dos municípios quando eles se juntam, quando eles se trombam, eles se encontram, eles vão trazer alguns problemas de natureza de administração do saneamento, né? Então nós vamos ver isso agora. Porque aqui, primeiro para a gente, a ideia é essa,
que a titularidade é sempre municipal. O responsável pelo saneamento é o prefeito do município, é o chefe do executivo, né? Então, dentro dessa ótica, aí nós vamos lá buscar de novo lá naquela divisão de competências do direito constitucional, o artigo 30 sobre as competências do município, né? É competência exclusiva do município e temos lá aquele rol de obrigações e competências legais do município. E aí, está lá no artigo 30, no inciso 5 da Constituição Federal, que seria uma competência de natureza municipal, ou seja, com legislação local, né, a edição de normas relativas ao saneamento básico. E aí nós tivemos uma DIN agora no Supremo, a 1841, que nós vamos falar um pouquinho mais adiante, que tratou demais sobre a discussão dessa titularidade. Mas essa titularidade, ela só encontrou problema no momento em que houve essa grande conurbação. E aí, pessoal, nós vamos ver que a situação fica um pouco complexa quando se trata das chamadas regiões metropolitanas, né? Então, acho que esse talvez seja o tema mais interessante do momento, e nós temos até nos cursinhos que eu acompanho, a gente tem apostado muito nessa questão como segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Nós temos visto que esse tema está muito, muito presente nas discussões do Supremo, e a qualquer momento essa pergunta vai explodir na segunda fase de Constitucional da OAB, não tenho dúvida sobre isso. E aí, nós temos aqui a obrigação ambiental de todo mundo em relação ao saneamento. Voltando, saneamento é saúde pública. Saúde pública como direito ambiental, como direito à preservação da saúde humana, tem relação entre todos os municípios envolvidos. Então aqui, o que eu quero dizer para vocês? Eu já disse que a titularidade ela é municipal, que o prefeito é o responsável pela legislação local. Mas como é que fica, então, dentro dessas regiões metropolitanas, quando eu tenho vários municípios agregados? Vários municípios conurbados. Quem é o responsável? Vamos tentar dar um exemplo aqui, só para que vocês possam imaginar uma situação como as coisas ficam complexas. Cada município é o responsável pelo seu saneamento. Então, em tese, eu sou responsável por levar água tratada na torneira do cidadão e sou responsável por tratar o esgoto dessas pessoas. Mas a gente sabe que a água que chega na nossa torneira e até o esgoto que depois é levado, ele não é simplesmente enterrado, como era a época das fossas. Como é que ficam os rios superficiais, né? Nós conhecemos a maioria dos municípios, que você tem o rio que passa e margeia vários municípios, e vários deles vão retirando a água dali, para servir para a população. Trata a água, leva para a torneira. E depois o esgoto, depois de tratado ou não, ele é devolvido no rio. Agora imagine nessa ideia de região metropolitana, e vou dar o exemplo para vocês agora da Grande São Paulo. A capital de São Paulo, né, ela trata seu esgoto, ela faz o seu papel, né, apesar de ainda faltar um pouco, mas de uma forma bastante eficiente, trata o esgoto, né, mas o município de Guarulhos não trata. Olha só que isso acontece quando nós vamos para São Paulo, né? A gente passa ali pela Marginal, não é isso? Marginal do Tietê, do Pinheiros, tem aquele rio bonito, com cisnes nadando, né? Tem canoagem, é um rio muito bonito, é gostoso de passar por lá. Mas qual é, aí vem essa discussão da região metropolitana. O município de São Paulo faz o seu papel, trata o seu esgoto. O município de Guarulhos não, vai lá e joga o esgoto no rio. Aí eu pergunto, qual é o compromisso desse município, sendo que um faz o seu papel e o outro não cumpre o seu papel? Então, existe aí o problema do compartilhamento de responsabilidades. Então, de nada adianta quando se trata de recursos hídricos, se não existir uma ação conjunta entre os municípios. De nada adianta eu tratar o esgoto e jogar ele adequadamente tratado lá no rio, se o município que está acima de mim tratamento nenhum. Nada adianta eu ter vários e milhões de investimentos no tratamento desse esgoto se o outro município não faz. Então, aqui, pessoal, chama atenção o artigo 25 da Constituição, lá no parágrafo 3º, quando ele fala sobre regiões metropolitanas, né? Não sei se vocês já viram isso em direito constitucional, mas é um tema bastante relevante, nós temos que entender da seguinte forma. Quando eu tenho aglomerações urbanas, quando eu tenho regiões metropolitanas, ou até micro-regiões, esse é o conceito lá do parágrafo 3º, lá do artigo 25, nós precisamos ter uma ação conjunta e colegiada. Então vamos lá. Qual a diferença para que vocês possam, apenas para ilustrar,
do que é uma região metropolitana, um aglomerado urbano e uma microrregião, já que esse é o texto lá da Constituição do artigo 25. Né? Se a lei fez uma diferenciação, é porque deve ter alguma diferença. E é muito claro. A região metropolitana é a união de vários municípios limítrofes onde existe uma conurbação. Ou seja, os municípios se misturaram, se grudaram um ao outro, eu não consigo separar e não consigo dividir exatamente as suas margens territoriais. Apesar de existir uma margem geográfica de divisão, nós não conseguimos a olho nu saber onde é que estamos diante dessa chamada conurbação. Depois ainda, o parágrafo 3º fala sobre aglomerados urbanos. Qual seria a grande diferença? Isso eu já vi várias vezes na prova da OAB, né? Qual a diferença entre esses três institutos? Qual é a diferença do aglomerado urbano para a região metropolitana? Ao contrário da região metropolitana, onde existe uma conurbação, uma união de municípios em que eu não consigo identificar visualmente a sua separação, no caso dos aglomerados urbanos, nós temos vários municípios que não estão conurbados, não estão grudados um ao outro, mas existe um contexto de interesse regional. Então, quando eu falo em região metropolitana, estou falando, por exemplo, lá na minha região onde eu moro, região metropolitana de Campinas, onde eu não consigo dividir o que é Campinas, o que é Hortolândia, o que é Sumaré, o que é Nova Odessa, o que é Americana, porque está tudo grudado. Né? Quando eu falo em região metropolitana, e aí são várias que nós temos mais de 20 no país todo, por exemplo, a região metropolitana de Santos. Né? Lá na Baixada nós temos Santos, que tem a sua conurbação com outros municípios, que transforma no modelo de região metropolitana. Né? E temos ainda a região metropolitana de São Paulo, né? Que talvez é a mais conhecida, com lá o grande ABCD, que é essa grande conurbação. Já no aglomerado urbano, não existe necessariamente essa união territorial entre eles, mas existem vários municípios com interesse coincidente, onde vários municípios têm interesses regionais. Então, quando eu falo na região de Piracicaba, né, lá próximo de onde moro, nós temos hoje instituído pelo Estado o aglomerado urbano de Piracicaba, que reúne várias cidades que estão ali próximas com o mesmo potencial industrial, agrícola e cultural, que vai desde passando por Piracicaba, Limeira, Leme até Pirassununga. Né? É uma grande faixa. E o que seria o tal do aglomerado urbano? O aglomerado urbano seria aquilo que nós chamamos de polo e seus satélites. Né? Então, talvez o aglomerado urbano, que ainda não existe nenhum modelo, né, seria mais ou menos o caso de Ribeirão Preto, onde eu tenho uma grande cidade polo, uma grande cidade satélite, e ao redor desse satélite eu tenho 50, 100 pequenas cidades que vivem economicamente em função dessa cidade. Então, talvez esse seja o grande diferencial. Será que esse barulho aí? Será que deve ser lá fora, né? Eu estou vendo, deve estar com cara de quem está furando alguma coisa. Então, pessoal, cuidado com essa conceituação de aglomeração urbana e microrregião. Na verdade, a grande diferença é que na aglomeração urbana eu tenho várias cidades independentes e o que as une é o interesse econômico, político ou cultural. Já dentro da microrregião existe uma interdependência, onde eu tenho uma cidade polo com as pequenas cidades que dependem daquele grande centro para sobreviver. E é assim mesmo, né? Quando a gente olha, por exemplo, em várias cidades do interior de São Paulo, como a caso de Ribeirão Preto, Bauru, São José do Rio Preto, vamos ainda para Araçatuba, né? As pessoas precisam ir ao hospital, vai sempre na grande cidade, não é isso? E aí essa relação de interdependência. E aí, o que é que diz aqui esse artigo 25, parágrafo 3º, a interpretação para o saneamento, que foi feita nessa DIN 1842? Basicamente diz o seguinte: saneamento básico não consegue sobreviver se não existir um regime de cooperação. Então, basicamente, para dizer o seguinte para vocês, quando se trata de região metropolitana, aglomerados urbanos ou até mesmo nas microrregiões, não dá para falar que a titularidade é só municipal, que o prefeito, como chefe do executivo, define tudo e aquilo está resolvido. Quando se trata de aglomeração ou de região metropolitana, deve existir um compartilhamento na gestão. Então,
como os municípios estão muito próximos, não dá para dizer que eu simplesmente vou cuidar do âmbito do meu território. Eu fiz a minha parte, não tratei o esgoto, só joguei no rio, foi para a cidade vizinha. Então essa interdependência, essa relação dentro do saneamento, ela é extremamente importante também para a regulação. Então essa DIN 1842, que foi julgada há pouco mais de um ano, ainda está pendente de embargos de declaração, ela traz alguns conceitos nesse sentido. Beleza, falei bastante para vocês sobre esse conceito de regulação, mas aí nós falamos agora que ela é obrigatória, ou seja, todo serviço de saneamento precisa de uma agência reguladora a partir de 2007. E aí, por quê, né? Qual que é a ideia de se criar uma agência reguladora? Para que ter mais um órgão público? Para que mais fiscalização? Para que mais um instrumento estatal burocrático? Aqui, pessoal, a resposta é muito simples. A ideia da regulação é sempre tentar coibir e quebrar os monopólios, né? Então, quando eu falo no município de Ribeirão Preto, eu não tenho a opção de simplesmente chegar na minha casa, de ter lá 3 ou 4 torneiras, né, e falar assim, bom, eu fiz uma pesquisa de mercado e aqui a água da empresa X é mais barata, então eu vou abrir essa torneira. Não, olha, esse mês tem um desconto especial, um combo, né? Eu adoro um combo, né? Tem um combo agora que é a água junto com internet. Então vamos abrir essa torneira, né? Não existe isso no saneamento. No saneamento existe um monopólio natural, onde eu não posso escolher quem é o meu prestador, né? Então a ideia da regulação, evidentemente, é tentar coibir esse monopólio. E qual que é a lógica disso? Nós estamos aqui diante de um mercado maravilhoso, né? Dentro daquelas teorias econômicas, quando a gente fala sobre teoria de mercado, talvez esse daqui seja um dos mundos mais maravilhosos, né? Primeiro, uma necessidade humana básica. Ninguém consegue viver sem água. Todo mundo precisa de água para viver, né? E ainda eu tenho um monopólio, ninguém pode vender água a não ser a minha empresa, né? Daria margem a um monopólio muito forte e a uma exploração de mercado até mesmo de forma desleal. Então a ideia da regulação é isso. Já que eu tenho um monopólio natural, eu só tenho um prestador, eu preciso de alguém para fazer esse acompanhamento. Eu preciso de alguém para dizer se aquele preço é justo, eu preciso de alguém para dizer se aquela tarifa praticada é a mais coerente e também para ver a qualidade da prestação de serviço. Mas aí, pessoal, eu falei para vocês aqui de Anatel, falei de ANEEL, né? E nós estamos falando agora de regulação. E como eu disse para vocês lá no artigo 21 e depois no artigo 30, quando eu falo de regulação no saneamento, as coisas ficam um pouco diferentes, né? Quando eu disse para vocês que a titularidade é municipal, que é o chefe do executivo local que define prestação de serviço, né? Eu tenho algumas diferenças, então, em relação à energia elétrica. Eu posso criar uma companhia de energia elétrica aqui na cidade de Ribeirão? Será que eu posso? Não, porque é competência da União legislar e também criar regras sobre telecomunicação e também sobre energia elétrica. Então eu tenho o quê? Prestadores homologados pela ANEEL e referendados depois pela chefe do Executivo da República. No caso do saneamento, não. Então, é isso que difere esses dois modelos. Quando eu quero reclamar de energia elétrica, tanto faz se eu moro na Bahia, no Ceará ou Rio Grande do Sul, a agência reguladora que acompanha todo o sistema nacional é apenas uma ANEEL. Quando eu quero reclamar da telefonia, por mais que eu more em Pernambuco, Manaus ou no Rio Grande do Sul também, nós temos apenas uma homologação nacional, que é apenas a homologação da Anatel. Já no caso aqui do saneamento, como a titularidade, como quem decide sobre a prestação de serviço é local, essa agência reguladora não precisa ser uma agência nacional. Então nós viemos falar aqui sobre esse modelo e eu trouxe para vocês aqui algumas regrinhas, né? Já que a regulação ela é feita pelo município, é o município que decide quem vai fazer esse acompanhamento, nós temos aqui dentro do direito administrativo, nós temos aqui uma variedade de modelos que podem ser apresentados. E aí, como é que se faz uma agência reguladora então? Primeiro, já que a competência, a titularidade é municipal, eu posso ter uma agência reguladora municipal. Então, se a prefeita de Ribeirão Preto, Darcy Vera, quiser criar agência reguladora de saneamento de Ribeirão Preto, ela pode criar, porque a competência é municipal.
Mas aí nós temos um outro modelinho, se vocês não viram ainda em direito administrativo, vão ver logo mais, que é o chamado consórcio público. A ideia do consórcio público nada mais é, até aquela ideia de busca de escala, em que eu busco reunir vários municípios, vários atores públicos, para que eu ganhe escala e com o ganho de escala eu reduza o meu custo. Então, às vezes pode ser que essa agência reguladora municipal criada aqui, ela seja muito cara, não seja viável economicamente. Então surge aí com base lá na Lei 11.107 de 2005, que é a Lei dos Consórcios Públicos, essa possibilidade de união dos municípios para que eles possam prestar serviço. Então, pessoal, esse modelo de consórcio público, né, que vocês viram ou vão ver ainda em direito administrativo, talvez seja um dos modelos mais moderninhos que nós temos no direito administrativo, né, e é um modelo de eficiência, né. E aí, pessoal, falando um pouco mais de administração pública, lembrando um pouco daquilo que vem vivendo o Brasil nessa crise econômica, inclusive a crise que passa o governo com essa necessidade de corte de orçamento, o que é que os municípios, os estados e até a União têm feito? Cada vez buscado instrumentos para economizar mais dinheiro. E a ideia do consórcio público seria essa. Então a dica para quem não viu ainda, anotem aí, 11.107 de 2005 é a Lei dos Consórcios Públicos. Ou seja, é a ideia de reunir municípios, entes públicos, para que eu ganhe escala, cada vez ter mais gente, para que cada vez eu possa diluir aquele custo e ele fique mais baixo. Então, se eu não quiser criar uma agência municipal, se ela não for viável, posso ainda criar o chamado consórcio público. E aí, eu peço um pouco de atenção de vocês para essa nomenclatura, né? A ideia de gestão associada. Né? Hoje esse tema é muito utilizado no direito administrativo. Mas gestão associada nada mais é do que compartilhar responsabilidades administrativas. Então, a partir do momento em que eu acho que é muito caro ter um hospital aqui na minha cidade, né? E aí nós vamos ter um modelo de consórcio público muito claro nos grandes municípios, como é o caso de Ribeirão, que eu falo assim, olha, os municípios aqui próximos, deixa eu ver, eu passei pela rodovia por Luiz Antônio, imagino que seja um município pequeno. Luiz Antônio não consegue ter um hospital com todas as especialidades. É um negócio muito caro. O que é que faz Luiz Antônio? Faz um grande consórcio com Ribeirão Preto e fala, olha, vou te pagar a contribuição mensal, minha cota dentro do consórcio, né, e vocês vão ter todas as especialidades e vão atender os meus pacientes quando eles precisarem. Então a ideia da gestão associada é sempre a ideia de compartilhar responsabilidades, né? Isso tem cada vez mais funcionado no Brasil. Mas ainda pode existir uma agência reguladora no âmbito do Estado, né? E aí a ideia da agência reguladora do Estado seria mais ou menos, né, para aqueles estados que ainda estão um pouco mais desorganizados em nível interfederativo municipal, em que os municípios não conseguem nem se e nem tem viabilidade para ter uma agência municipal, poderia existir uma grande agência estadual. Né? Isso existe em vários outros estados aqui da federação, nós vamos falar um pouquinho para vocês entenderem. E aí, olha só um gráfico, acho que dá para vocês verem, né? Como é que as coisas caminharam, né? Nós tivemos lá, em 97, aí eu coloco em número de agências reguladoras, para que vocês possam entender o tamanho da evolução dessa coisa chamada regulação do saneamento no Brasil. Olha como que as coisas vêm sendo criadas, né? Nós tínhamos aí olhando para esse pontilhado, nós saímos aqui de 97, quando nós tínhamos... Deixa eu apertar aqui a luzinha. Nós tínhamos aqui em 97, né, o início do modelo regulador, quando se começava a pensar no Brasil, o Estado é muito inchado, o Estado precisa diminuir de tamanho e nós precisamos, ao invés de prestar serviço, fiscalizar o serviço que é prestado. Então, em 97, nós tivemos aqui o início dessa ideia da regulação. Nós tivemos aqui, olha, o grande salto no ano de 2001, depois das políticas de privatização lá do Fernando Henrique Cardoso, quando ele trouxe a ideia de desestatização, né, aquele novo modelo do direito administrativo, né, onde você deixa de atuar e passa apenas a delegar. Isso veio crescendo, e hoje nós temos no saneamento 49 agências reguladoras. Né? Então, para vocês perceberem o tamanho da complexidade e até para os advogados o tamanho do campo de atuação.
né? Porque o que nós vamos ver daqui para frente? Que essas agências reguladoras, elas têm um poder muito forte, né? Já que eu deixei de prestar o serviço e criei um órgão apenas para fiscalizar, esse órgão ele tem duas funções. Uma que é chamada a função ou poder normativo, né? Esse é um negócio bastante interessante. A agência reguladora, ela emite atos como se fossem lei. Então essa agência ela é extremamente poderosa. Ela cria regras de prestação de serviço. Então, se a agência reguladora acha que para melhor prestação de serviço na cidade de Ribeirão Preto deve existir, por exemplo, um poço de água para atender cada 1000 casas, ela vai emitir uma norma que tem força de lei e essa norma tem que ser obedecida e tem que ser reconhecida pelo prestador. Então, essa agência tem esse chamado poder normativo, cria normas como se fossem lei. É lógico que quando vocês forem ler um pouquinho sobre isso mais na doutrina, vocês vão perceber que tem gente que não gosta muito dessa história, né? Professora Maria Silvia, lá no manual dela, vocês vão perceber claramente que ela fala que essa história de poder normativo para a agência reguladora é uma abominação do direito administrativo. Porque ela fala, olha, criar norma é quase que um poder legislativo. Se você não tem uma delegação por lei ou você não é legislador, você não poderia fazer isso. Mas, por outro lado, aqueles que são um pouco menos tradicionalistas e são alguns doutrinadores mais modernos, eles entendem o contrário. Como é que você cria um órgão público para fiscalizar e não dá poderes e instrumentos para que ele fiscalize? Então, eles reconhecem nesse ponto. O segundo superpoder que essa agência reguladora tem, depois do primeiro superpoder que é o normativo, é a decorrência lógica do poder normativo, que é o poder de sanção, o poder sancionatório. Ou seja, se eu criei uma norma, o que é que vai acontecer com quem descumprir a minha norma? Tem que ter uma penalidade, não é isso? E aí vem aquela regrinha lá do direito ambiental, que são as regras do comando e controle. Ou seja, eu crio a regra que é o comando. Quando o comando é descumprido, eu crio a regra que é o controle. Então, a regra do comando e controle do direito ambiental é absolutamente aplicável aqui. Mas aí, pessoal, nós temos que ver que ainda nesse universo de 49 agências reguladoras, traz para a gente algumas reflexões. Primeiro, passando agora para o próximo slide, que considerando mais de 5.000 municípios que nós temos, em 2013... que é o último levantamento que nós temos da ABAR, nós tínhamos 3.119 municípios atendidos por agências reguladoras. Ou seja, 2.000 municípios não têm ainda esse modelo de fiscalização. Ribeirão Preto, e aí só para ver como ainda é um modelo pouco difundido, pouco conhecido, né? Ribeirão Preto, uma cidade desse porte, ainda não tem uma agência reguladora. Ainda existem discussões jurídicas lá para ver como é que vai ser esse modelo. Então, não quero dizer aqui que os municípios da região sudeste, os municípios mais ricos, as regiões mais desenvolvidas têm agência reguladora e aquelas mais afastadas no norte e nordeste não têm. Muito pelo contrário, nós temos muitos municípios extremamente desenvolvidos que não têm ainda o seu modelo de regulação. Então, quando eu volto aqui e falo, temos 49 hoje, todas essas 49 têm superpoderes para legislar, o chamado poder normativo, e também poderes para punir, que é o poder sancionatório. Nós criamos aqui, tenho que reconhecer, às vezes até uma instabilidade jurídica, porque cada uma dessas 49 tem autonomia plena para criar suas normas. Já pensou? Cada uma dessas 49 criando leis diferentes, né? Mas esse é o modelo por conta da repartição de competência da Constituição. Beleza, né? Falamos bastante sobre essa relação conceitual, né? Mas o que é que faz essa agência reguladora de saneamento? O que ela pratica no dia a dia? Qual é o seu papel fundamental? E aí eu busco lá essa atribuição na própria lei para trazer 3 conceitos bastante interessantes. Primeiro, é a atribuição da agência reguladora estabelecer padrões e normas para adequada prestação do serviço para a satisfação do usuário. Então, pessoal, como eu disse para vocês, saneamento envolve uma questão de saúde pública, né? Então, é função da agência reguladora acompanhar essa prestação do serviço para reconhecer se essa prestação do serviço é adequada, primeiro, na qualidade da água,
Então, será que essa água que chega lá na torneira das pessoas, ela é realmente uma água de boa qualidade? E aí nós temos várias normas, né? Não vou nem ficar falando delas aqui, porque senão seria muita informação para vocês. Mas temos, por exemplo, a portaria 2914 lá do Ministério da Saúde, que fala, olha, a água para ser colocada na torneira do cidadão tem esses requisitos. Então, a primeira ideia aqui da lei é dizer o seguinte, olha, a água que chega na torneira do cidadão é uma água que precisa ter qualidade para manter a integridade da saúde, né? E não só a água que chega na torneira, mas também lá lembrando desse compromisso do município, lá no artigo 24 da Constituição, com as questões ambientais. Hoje nós demos um passo adiante. Não estou preocupado só com a água na torneira do cidadão. Tem que ter uma água boa na torneira e aquele esgoto que vai ser lançado no meio ambiente, ele precisa ser tratado adequadamente, despoluído, né, para que ele possa voltar em boas condições para o rio novamente. Então nós estamos hoje num novo patamar. Eu quero um bom serviço, mas o retorno daquele serviço da água que já foi utilizada também tem que ter um bom retorno para o meio ambiente. Aí tem uma outra coisa também, lá no inciso 2, que eu falo sobre o seguinte. É também atribuição da agência reguladora garantir cumprimento de condições e metas estabelecidas. E aí nós vamos falar de um instrumento que pouca gente ouviu falar aqui na administração pública, que é planejar, né? Às vezes quando a gente olha na televisão, os noticiários que falam sobre administração pública, parece que tudo é meio bagunçado, né? Parece que as pessoas são eleitas, entra um político e muda tudo que tinha naquela prefeitura, entra um governador, muda todas as secretarias, e entra um presidente da república e extingue ministérios. Parece que não existe uma continuidade nas coisas, né? Essa é a visão que a gente consegue detectar pelos noticiários. Então o que é que fez a lei para tentar trazer um mínimo de, não só de habilidade para o dia a dia, mas trazer um mínimo de organização para dentro do saneamento, né? Criou um instrumento chamado de plano de saneamento. Ou seja, quando eu faço esse plano de saneamento, eu estou querendo dizer o seguinte, eu tenho metas de curto prazo, né? Eu tenho metas de médio e de longo prazo, né? Ou seja, olha, o esgoto da cidade X não é tratado ainda. Quais são as metas que nós vamos estabelecer para que todo mundo tenha o esgoto tratado? Viu? Tem casas ainda que não recebem água tratada. Quais são as metas? Como é que nós vamos planejar, ter dinheiro para fazer com que essa água tratada chegue lá na torneira de todo mundo? Né? Já que é um direito humano fundamental, o direito à água. Né? Como é que eu faço para que todo mundo tenha esse acesso? Então esse instrumento se dá através do planejamento, que aqui a lei chama de Plano Municipal de Saneamento. Então, a ideia da nova administração pública, e aí eu gosto bastante do nosso colega lá, professor Raul, que é o professor Gustavo Justino de Oliveira, que é o professor de Direito Administrativo lá da São Francisco, né, quando ele fala sobre a nova administração pública. Né? E aí ele fala muito sobre a ideia do consensualismo, né, e fala sobre a ideia do planejamento, como se a administração fosse moderna, como uma empresa privada. Então, o professor Gustavo ele bate muito nessa tecla. Nós precisamos trazer para dentro da administração pública instrumentos gerenciais, assim como tem as empresas. Metas de qualificação, né? Metas de investimento. Né? E daí vem aquela história da remuneração dos funcionários públicos, que agora tem crescido muito esse conceito, em que você remunera também por produtividade. Né? Quem disse que funcionário público não tem produtividade? Ele precisa cumprir suas metas também. Não é só passar no concurso, esperar o estágio probatório e se tornar efetivo. Então a ideia do plano de saneamento é a ideia do planejamento. Aí, como eu disse para vocês, um outro contexto aqui que nós temos que entender muito claramente, e é missão da agência reguladora, é prevenir e reprimir o abuso do poder econômico. Que aí eu disse para vocês a ideia de coibir o abuso do monopólio. Então, a ideia seria mais ou menos assim. A agência reguladora é como se fosse a grande defensora do cidadão na definição tarifária e da prestação de serviço. Então não dá para dizer assim, eu só tenho um prestador, né? Não tenho a quem recorrer porque eu só posso usar aquele serviço e ele não vai ter uma definição tarifária ou da prestação de serviço sua qualidade por qualquer pessoa que seja. Então, o monopólio dentro desse novo contexto constitucional do Brasil é que ele deve deixar de existir. Né? Quando eu tenho esse monopólio natural, ele tem que ser regulado.
E aí, nesse contexto, vem a quarta função da agência reguladora, que é definir tarifas. Então, esse é um negócio muito interessante, que talvez vocês que são mais novos não conhecem esse contexto, mas que as pessoas um pouco mais antigas, como eu, o professor Raul, a gente já convive há bastante tempo. Eu nasci em 88, acho que o Raul um pouco antes, né, Raul? 86, um pouquinho antes. Então, eu também não conheço muito, eu só li nos livros, porque eu nasci em 88, mas a gente vê o seguinte, o serviço de saneamento, dentro daquela lógica da titularidade que eu disse para vocês, já que o prefeito municipal, o chefe do executivo, é o responsável pela prestação do serviço, ele também era responsável pela definição das tarifas. Ou seja, na prática, o próprio prefeito criava o seu serviço de água e o próprio prefeito definia as tarifas, inclusive politicamente. Então era muito comum o prefeito assim, bom, olha, esse ano que está entrando agora é um ano eleitoral. Eu acho que se eu aumentar o valor da água nesse momento vai ser um problema para mim, hein? Vão utilizar isso lá no palanque, vão falar que eu estou tentando tirar dinheiro do bolso do povo, que o povo não aguenta mais pagar impostos, que é um absurdo subir o preço da água. E com essa visão política das coisas, o saneamento foi ficando para trás. Essa ingerência política que sempre existiu nas tarifas, refletiram em duas coisas. Primeiro, má prestação de serviço. Nós temos aí muitos municípios que às vezes ficam sem água por 8, 10 horas, 12 horas. Vocês estão vendo lá, e aí falando aqui até do que vocês olham no noticiário no dia a dia. O que tem acontecido na cidade de São Paulo lá com o sistema Cantareira? Aquilo ali se chama falta de investimento, Faltou investir em sistemas que fossem alternativos para manter o abastecimento de água na cidade. Nós temos uma coisa que acho que pouca gente aqui, acho que vocês nem têm noção do que é isso. Mas olha só que informação técnica bastante interessante para falar sobre serviço ineficaz. Quando a gente olha aquela água que nós abrimos na torneira, a gente vê apenas a parte que nós pagamos na conta. Mas para aquela água chegar na nossa torneira, quase 50% daquele volume foi perdido no meio do caminho. Ou seja, de cada 10 litros d'água que eu tiro do rio, 5 litros d'água se vazam em encanamentos furados, tubulações inadequadas, pessoas que vão lá e furam o hidrômetro para fazer gato. Entendeu? Ou seja, nós temos hoje um índice de perda de 50% de tudo que se produz. Agora já pensou? Vamos imaginar o colega que está bebendo uma Coca-Cola, me veio à mente. Se a Coca-Cola, de cada litro que ela produzisse, ela jogasse meio litro no ralo, essa Coca-Cola já teria falido, será que não? Essa empresa já não estaria mais em pé. E no saneamento as coisas continuam muito mal por isso, faltam investimentos. Então, nós temos hoje, às vezes, municípios com esses índices de perdas alarmantes. Muitas cidades que não tratam o esgoto ainda, simplesmente o esgoto que saiu da casa das pessoas joga no rio e problema de quem está na parte de baixo do rio, a montante, a jusante, quer dizer. Então, o saneamento hoje, ele carece de muitos investimentos. E essa tarifa no modelo que nós tínhamos até então, é um modelo que já está um pouco avançado, porque os municípios usavam essa tarifa politicamente. Mas agora, nesse novo contexto, essa agência reguladora, ela define tarifa. Assim como já tem a energia elétrica, é a ANEEL que decide quanto é que custa a energia e não a presidente da República, lembrando de novo aquela divisão de competências, compete à União, nem por isso é a presidente Dilma que define o valor da energia elétrica. É a agência reguladora, a ANEEL. Da mesma forma que não são as operadoras de celular que definem quanto custa a tarifa de celular, é a Anatel, uma agência reguladora, aqui no saneamento também. Não mais o prefeito que é o titular, mas sim a agência reguladora define. Sim, essa é a grande discussão que a gente vai chegar logo no final,
Mas o ponto que nós temos de base é que a Constituição definiu que o saneamento é local. Então, se o saneamento é local, eu não consigo ter uma agência nacional. Então, essa discussão, ela remonta muito à Constituição de 88, vem desde os primórdios do federalismo, né, o conceito lá do artigo 30, inciso 1, serviço de interesse local. O que é serviço de interesse local e qual é o serviço de interesse e de abrangência nacional ou estadual? Né? E aí o saneamento, ele sempre teve esse embate muito forte para o reconhecimento do saneamento como um serviço de interesse local. E aí a própria Constituição assim definiu, mas a gente volta naquelas 49 agências. Né? Evidente que algumas ali podem ter atos que são, às vezes, até ilegais, porque não existe um controle externo, porque as agências são independentes. Vocês se lembram do caso da ANAC, quando teve aquele acidente com o avião da TAM? Vocês se lembram disso? Que mais de 200 pessoas morreram em São Paulo, lá em 2007, não foi? Em Cumbica, lembram? Que o avião simplesmente não brecou, ele passou reto e bateu no prédio da TAM. Nós tínhamos lá a ANAC, a Agência Reguladora para Aviação Civil no Brasil. Né? E aí surgiu essa discussão, viu? Mas a agência reguladora, ela acompanhou, ela fiscalizou a manutenção daqueles aviões de forma adequada? Né? E existia até uma corrente de alguns promotores, que acabou não vingando depois dessa tese, que procuravam responsabilizar a agência reguladora, no mínimo por uma omissão. Né? Então, o que a gente percebe aqui? Que a agência reguladora, quando ela vem para tomar a frente da definição da tarifa e da prestação de serviço, ela em tese poderia inclusive ser responsabilizada pelos seus atos. Né? Mas agora o modelo que nós temos é o modelo federal de tripartição. Nós temos aqui divisão para a União, Estados e municípios as suas competências, e o artigo 30 fala que é de competência do município. Né? A única alteração que poderia existir, para não se ferir o pacto federativo, é uma alteração na Constituição dizendo que a competência não é municipal, ela fosse estadual, por exemplo. Né? Só isso que dá para fazer. E aí, pessoal, a ideia dessa definição das tarifas, né, é manter esse equilíbrio econômico e financeiro e buscar modicidade tarifária. O que é essa história de modicidade tarifária? É evidente que esse serviço de saneamento, até por conta da escassez hídrica, os problemas de água que nós temos visto aí na televisão, né, cada vez está mais difícil de ter água para levar na torneira das pessoas. Isso tem um custo financeiro. Né? As tarifas realmente não são mais tão baratas como antigamente. As tarifas deixaram de ser políticas e as agências vêm criando parâmetros para a definição dessas tarifas. Mas tem gente que não consegue pagar. Né? E aí eu volto naquele conceito lá do artigo 5º da Constituição, a água como um direito humano fundamental. Será que eu posso simplesmente falar assim, olha, tudo bem que você não tem dinheiro para pagar, mas se você não vai pagar, você não tem direito à água, vou lá e corto a água desse cidadão. Será que eu posso interromper esse fornecimento por falta de pagamento? O que vocês acham? Será que pode? O cara não tem dinheiro realmente para pagar, ele comprova que ele está desempregado, ele não tem dinheiro, tem 2 crianças, 2 filhos recém-nascidos na casa dele, ele vai lá na porta da ERP, aqui em Ribeirão, e fala assim, olha, eu gostaria muito de pagar minha conta, mas eu não tenho dinheiro. E se você não colocar água na minha torneira, não tem como fazer comida para minhas crianças, nem dar banho nelas. O que vocês acham? Vocês acham que é possível cortar essa água? Ou é um direito humano fundamental que não pode ser afastado? E agora? Nenhuma ideia aí? Eu acho, na verdade, que essa dicotomia entre tarifa política e tarifa técnica estipulada pela agência reguladora é uma falácia, no pior forma, porque a partir do momento que você determina que a tarifa vai ser a mesma, calculada sobre a mesma unidade de medida, tanto para o usuário, pessoa física, quanto para a indústria, isso é uma posição política. A partir do momento que você diz que vai ser cobrada uma tarifa por unidade de água, qualquer que seja, maior para a indústria, essa é outra posição política. Nenhuma delas é técnica, a opção é política. Por mais que você possa justificar e fundamentar a estipulação de uma tarifa com elementos técnicos, ainda assim a questão política vai se sobrepõe. Elemento político. Bom, respondendo a pergunta e terminando a minha pergunta que eu deixei aberta. Primeiro é o seguinte, a lei define que sim,
eu posso suprimir a prestação de serviço, eu posso cortar a água de quem não paga. Então, existiu essa discussão muito forte no Poder Judiciário sobre a ideia do direito humano fundamental à água e que as pessoas não poderiam ser suprimidas da prestação de serviço. O que é que a lei definiu e o Judiciário também avançou nesse sentido? A ideia da água que é tratada e levada para a casa do cidadão, e isso é muito importante, acho que vocês já até ouviram isso aqui com a professora Maria Luísa Granzieira, né? A água, ela não tem valor. Quando eu vou lá e mando a fatura para a casa de cada um dos consumidores, eu não estou cobrando pela água, porque a água não tem preço. Né? De acordo com a Lei 9433 lá de 97, a água é um bem de domínio público, né? E ela não pode ser cobrada. Então, o que eu cobro então quando chega a fatura na minha casa? Eu não estou cobrando pela água, eu estou cobrando pela prestação do serviço para levar a água até a sua casa. E aí o Judiciário tem entendido isso, né? Que sim, pode existir o corte da água para aqueles que não pagam, mas é função da agência reguladora, com base nessa regra da modicidade tarifária, buscar instrumentos de indução à redução do valor para aqueles que não podem pagar. É a chamada tarifa social. Então, quase todos os municípios eu tenho lá, a tarifa custa R$40. Quem consegue provar que não tem condições de pagar, vai pagar R$10, por exemplo. Então a ideia é o seguinte, né, é um direito humano fundamental, mas o serviço de saneamento tem que ser também, né, ele tem que ser remunerado pela prestação de serviço. Quando a gente fala sobre as opções, e agora respondendo o colega aqui, a opção política, sim, é uma opção política, mas todos os modelos de remuneração de tarifa que nós temos hoje, eles cobram mais da indústria para que a indústria subsidie a tarifa residencial. Né? Essa é uma política pública que se adota. O parque industrial, quando consome água, ele paga uma tarifa mais alta para que esse valor mais alto possa subsidiar as tarifas que são do consumidor. Sim, existem as faixas de consumo. A ideia, pessoal, e aí, fazendo até um paradigma com o princípio do poluidor-pagador, né, do direito ambiental, né, a gente fala que no caso do saneamento, nós usamos o conceito do gastador-pagador. Ou seja, quem mais gasta água, paga mais. Então, quando a gente pega a nossa conta de água e olha lá, não existe um valor fixo, né? Cada 1.000 litros d'água custa R$3, por exemplo. Então, se eu consumir 1.000 litros d'água no mês, eu paguei R$3. Se eu consumir 11.000 litros d'água, eu já não pago mais R$3, eu pago mais de 3. Porque a ideia é que as pessoas sim têm liberdade para consumir. Mas ao invés de ser uma linha reta, aqui, básica, quanto mais eu consumo, mais caro fica a minha água. A ideia é de que com o instrumento de coerção econômico, eu leve as pessoas a consumir menos água. Qual que é a lógica para isso? Senão fica muito fácil, né? Ah, vou encher a minha piscina com água da torneira. É mais barato que tratar a água da piscina. Né? Então a ideia é que quem gasta mais também paga mais. Esse é um conceito básico do saneamento. Então a ideia aqui é criar instrumentos para que todos possam ter acesso, mas também criar instrumentos para que todos possam pagar. Aqueles que não têm condições de pagar o valor da tarifa cheia, ele paga uma tarifa social. Tinha alguém que ia perguntar? Não tinha? Vi uma mão. E aí, pessoal, até para cumprir o horário que o professor Raul me passou, temos que falar agora sobre um instrumento interessante, né, e bastante moderno dentro do componente de saneamento, que é o chamado controle social. Né? Ou seja, a gente está discutindo aqui, falando em políticas públicas, falando em opções políticas, quem é que vai pagar mais, quem é que vai pagar menos e quanto é que vai pagar, mas e o cidadão? Onde é que o cidadão entra nessa discussão do valor da tarifa e onde é que o cidadão entra, né, na definição desses modelos públicos que nós vamos adotar? E aí, nós temos lá nessa Lei 11.445 que nós falamos, lá no artigo 3º, uma definição para o chamado modelo de controle social. E o que é esse controle social? Tentando resumir bem basicamente para vocês. Controle social nada mais é do que a participação da sociedade sendo ouvido
nessas políticas públicas, na sua formulação e na sua definição tarifária. E aí o conceito que tem lá no artigo 3º, ele fala o seguinte: controle social é o conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações técnicas e participação na formulação nos processos de formulação das políticas, de planejamento e de avaliação. Todos eles relacionados ao serviço de saneamento. Então, traduzindo é isso. Quando eu faço, então, aquele plano de saneamento, que eu falei para vocês, que é o tal do planejamento, né? No momento de planejar, eu preciso ouvir a sociedade também. Então, para isso, eu faço uma audiência pública. Né? Eu preciso ter a participação da sociedade para que ela conheça, no âmbito do nosso município, qual vai ser a meta que eu vou estabelecer para os investimentos. E dentro dessa meta, dizer de onde é que vai sair o dinheiro para aqueles investimentos. Então, o planejamento pede a participação da sociedade, através desse modelo de controle social. Outra coisa nova que nunca se viu, né? Quando eu vou agora alterar o valor da conta da água, que é mudar a tarifa, né, eu obrigatoriamente preciso submeter a um controle social. Ou seja, eu não posso mais só trancado no gabinete, lá no ar-condicionado, discutir com 2 ou 3 pessoas técnicas, né, e falar assim: olha, eu acho que aqui a tarifa no município X, R$50 está muito bom. Né? Primeiro porque todos os atos da administração precisam ser fundamentados, não é isso? Eu tenho que fundamentar a minha decisão administrativa. Então começa por aí. Então não dá para ser uma decisão aleatória. Segundo, que a Lei 11.445 fala que essa decisão é técnica. Então tem que fundamentar dentro dos aspectos de qualidade da prestação, nos aspectos de temporalidade, dizer quais são os componentes necessários para que eu possa ter aquela nova tarifa. E o terceiro ponto é que na definição da tarifa eu tenho que apresentar para a sociedade. Aí, de novo, surge, né, aquela ideia da audiência pública, né, não como instrumento que vincula, né, porque nós sabemos que a audiência pública ela tem a natureza de apresentar para o cidadão o nosso estudo e não dar ao cidadão poderes para decidir em nosso nome. Então, acho que esse é um conceito bastante importante da audiência pública. Eu posso recolher todas as contribuições e todas aquelas contribuições que forem relevantes, elas podem integrar o nosso estudo. Porém, o fato de existir uma contribuição não torna vinculante aquela opinião. Né? Nós temos ainda autonomia, discricionariedade para definir esses pontos. Né? Então a ideia do controle social é uma coisa bastante moderna que surge agora no saneamento básico, que até então não existia. Né? No nosso caso, lá da agência reguladora de onde eu venho, nós temos aqui esse controle social, temos lá um conselho municipal, né? E todas as vezes que nós vamos alterar a política tarifária, vou aumentar o valor da água, a gente chama uma audiência pública, apresenta, reúne a sociedade e demonstra qual é essa variação. Né? Então, a ideia do controle social é fazer com que o cidadão esteja mais próximo, né? Ele esteja um pouco mais participativo dentro dessa definição de tarifa. Não vincula, mas ele é extremamente importante. Eu não sei se eu tenho mais... Meu slide bate palma para mim, mas vocês não precisam, né? Calma. Não, mas eu vou... Sabe o que foi, o professor Raul? Eu fiquei com tanto medo de ninguém aplaudir que eu já trouxe as palmas de lá, entendeu? Mas aqui, pessoal, vou deixar até meu e-mail aqui para vocês. Mas eu queria dizer o seguinte, só para concluir, já que as palmas não eram para sair agora, né? Mas enfim, ela já veio. A ideia da regulação, pessoal, primeiro, essa lei 11.445 lá de 2007, eu acho que vocês podem entender como uma lei modernizadora do saneamento. É uma lei que vem trazer profissionalização. Né? Então aquilo que era tudo muito caseiro, já que o saneamento ele tem esse componente municipal, a nova ideia do saneamento agora é que eu tenho uma agência reguladora, que as coisas aconteçam de forma planejada, né, o planejamento é muito importante, e que as tarifas, a definição dos valores, deixe de ser uma tarifa política, mas aí eu estou dizendo político apenas não no sentido de estudos políticos e de viabilidade política, mas apenas de política partidária, de perpetuação no poder, nesse sentido, utilizar a tarifa como instrumento de perpetuação no poder. Né? A gente sabe que isso já aconteceu muito no Brasil no passado. Né? Utilizava-se a máquina administrativa simplesmente em favor do candidato, daquele eleito, para que ele pudesse perpetuar no poder.
né? Mas a ideia hoje é que nós tenhamos uma profissionalização. E aí, se alguém tiver mais alguma pergunta, fica à disposição. Eu agradeço, gente. Obrigado, viu?